Olá, tudo bem? Vanil Galvão. Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar de maneira correta o multiamperímetro digital. Por que multiamperímetro, né? Além da função de amperímetro aqui, olha, que ele faz a leitura da corrente elétrica, ele também tem as funções de multímetro e apresenta suas leituras em um display digital. Por isso, multiamperímetro digital. Bom, vamos então para os nossos testes. Agora a gente vai fazer a leitura de corrente, tá? Lembrando que o A simboliza o ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica, tá? Nós temos duas escalas de corrente aqui. Nós vamos descobrir o que acontece, como que a gente faz essa leitura da corrente elétrica. Lembrando que a gente precisa ter, claro, uma corrente passante. Então, precisa ter algum aparelho ligado, consumindo energia para que haja uma corrente passando no cabo para a gente poder ler, né? Fazer a leitura dela. Eu tenho aqui, olha, essa régua preta, eu tenho 110 volts, né, 127, e aqui eu tenho 220. Vou usar para esse teste uma furadeira simples, ó. Eu separei o cabo dela aqui, tá vendo? Para a gente ter acesso a um cabo só, que se tivesse todo no preto não dá para colocar. Eu vou fazer o que, ó? Vou usar o multímetro, nós vamos usar a garra transformadora, que é por onde a gente faz a leitura da corrente, e vou passar por dentro da garra transformadora, que é por onde a gente faz leitura da corrente elétrica. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para ver. Aqui, ó. Tá? A gente vai fazer o que agora? Eu vou ligar a furadeira na tensão de 127 volts. Ok? Conectado. Agora eu vou ligar ela e vamos ver o que acontece, ó. Tá vendo, olha? À medida que entra a energia, que ela consome energia, a corrente passa e a garra transformadora faz a leitura dessa corrente. Você viu que quando você dá um pico, olha, a leitura dá maior, e quando você pressiona e segura, na tensão de 110 volts, ela operou com média de 0.6, 0.7, 0.8 ampere, tá? Agora eu vou passar ela para o 220. Claro que eu vou fazer isso porque ela é uma ferramenta de 220, ela é bivolt, ok? Então, eu vou trocar agora, vou tirar dos 127 volts e vou colocar no 220. Lembrando que ela deu a média de 0.7, 0.8, né? Quando eu segurei firme e mantive Repara que ela deu 0.7, 0.8. Quando eu mantive o gatilho pressionado direto, ela estabilizou e ficou nisso daí. Agora eu coloquei no 220 volts e vou fazer o mesmo teste. Reparou que no 220 volts ela consumiu, a corrente aumentou, houve um consumo maior dessa energia, tá? Porque para 220 exige mais tensão que no 127. E olha lá. Enquanto no 127 volts ela ficou entre 0.7 e 0.8, no 220 ela se manteve ali em 1.2 ampere, ok? Então assim, para a gente fazer leitura de corrente é sempre isso daqui. Lembrando que a corrente também, ela nos indica quando você tem experiência com o aparelho. Por exemplo, no ar-condicionado, máquina pesada, a gente costuma dar carga de fluido refrigerante, tanto pela massa, mas você tem que ir monitorando a corrente do aparelho. Para quê? Porque muito fluido refrigerante altera a corrente e pouco também altera. Tá? Então a gente vai acertando ali, você tem que conseguir chegar na massa e ao mesmo tempo na corrente de trabalho. E lembrando que é uma coisa simples, porque o método de fazer a leitura passou na garra transformadora e havendo corrente ela vai fazer a leitura. E o legal é que todos os aparelhos que a gente trabalha sempre tem lá, o fabricante sempre coloca em algum local próximo da etiqueta do modelo, né, na etiqueta do modelo, a corrente de trabalho do equipamento. Então você vai fazer o quê? Vai trabalhar em cima disso. Agora nós vamos medir a frequência elétrica.
A unidade de medida da frequência elétrica é o Hertz. A frequência é uma variação de um sinal em apenas um segundo, né? A nossa frequência aqui no Brasil é de 60 Hz. Isso quer dizer que a forma de onda do sinal de tensão para cada segundo tem 60 ciclos. Energizar minha régua aqui, vamos colocar as pontas de prova e no multímetro a gente vai ter ali a nossa frequência, que é de 60 Hz. Seguindo aqui a sequência do multímetro, agora a gente vai trabalhar no símbolo de capacitância. Nessa escala a gente faz leitura de capacitores. Eu tenho um capacitor aqui, olha. Vamos ler aqui o que tem no corpo dele. Tá vendo aqui, olha, 25 mais 1.5? Isso quer dizer que ele é um capacitor duplo. Olha, um capacitor simples ele viria assim, ó. Entendeu? Com dois bornes, né, com dois plugs. E um capacitor duplo, ele vem com mais um. Por quê? Porque tem o borne comum e tem também o do compressor e o do ventilador. Por isso ele é um capacitor duplo, porque ele auxilia na partida tanto do compressor do ar-condicionado, quanto também no motoventilador. Ok? Então por isso é um capacitor duplo. E aí, como ele é duplo, ele vem com duas leituras. 25 mais 1.5 quer dizer que ele manda 25 para o compressor, para a partida do compressor, e 1.5 para a partida do motoventilador. E aqui ele está dizendo também, olha, que ele tem um mais e um menos 5%. Quer dizer o quê? É a tolerância de diferença na leitura dele. Em mais ou menos 5%, se tiver essa diferença, ele está ok também, tá? Que ele opera numa faixa aqui de 50 a 60 Hz e também a 450 volts, tá? Então ele é duplo, 25 para o compressor, 1.5 para o motoventilador. Agora a gente vai testar para ver se ele tá bom. Eu vou colocar aqui, olha, a ponteira aqui no borne comum, tá? No borne comum, e vou colocar o outro aqui que é no motoventilador. Vamos ver o que ele apresenta. Olha lá no multímetro, tá vendo? Ele deu 0.024. Vamos medir do comum para o compressor. Repare que ele continuou com 0.024. Por que isso? Porque esse capacitor ele tá ruim, ele tá alterado. Se você reparar aqui, ó, ele tá meio estufadinho. O capacitor, quando ele dá problema, essa parte traseira dele aqui ela fica um pouco estufada, tá? Quando ele é novo ele é retinho, e aqui você percebe também que ele já estufou um pouco. Ou seja, ele não deu a leitura, tá vendo? Olha, aqui ele teria que dar, como eu estou no motoventilador, ele tinha que dar 1.5 microfarad, que é a leitura correta para o que está no corpo dele. E aqui, do comum para o compressor, ele teria que dar aqueles 25, né, que está dizendo na legenda dele. Ele teria que dar em um dos bornes aqui 25 microfarad e no outro 1.5. Ele não apresentou essa leitura porque ele está alterado, esse capacitor está ruim. Agora, eu tenho um outro aqui, ele tem 55 mais 5. Por que isso? Porque ele também é um capacitor duplo. Ele manda para o compressor e também para o motoventilador, igual o outro. E a gente vai testar para ver se, quando a gente coloca a ponta de prova, ele tem que apresentar 55 de um lado e 5 do outro. Vamos ver se ele faz isso? Vou colocar ele aqui no comum, no borne comum. E vamos para o motoventilador. Vamos ver o que ele marca lá. Tá vendo lá? Ele marcou 5.16. Por quê? Porque esse capacitor está bom. Lembra que ele era 55 mais 5? Ele está com 5 no fan, que é o motoventilador. Agora vamos medir o borne do compressor. Aqui ele está mandando para o compressor. 54.9. Tá? Então nós tivemos 5 de um lado e 54.9 do outro. Vamos ver se isso confere. Tá vendo aqui, olha? O 54.9 que deu lá é o do compressor, que é equivalente a esse 55. Tá? E o outro que deu 5 é referente ao motoventilador. Ele também tem uma tolerância de 5% para mais ou para menos. Então, se ele sofrer uma alteração aqui na leitura de 5% para mais ou para menos, quer dizer que ele também está ok. E ele opera com 380 volts. Agora, eu vou tirar uma curiosidade aqui. Esse carinha aqui, olha, apesar de ser diferente, né? Quem não tem experiência acha que nem é a mesma peça. Mas dá uma olhada aqui, tá vendo? Olha. Esse capacitor aqui trabalha com 450 volts a 60 Hz e 1.5 microfarad. E ele também tem uma tolerância de 10% para mais ou para menos. O que acontece? Esse aqui também é um capacitor de ar-condicionado. Tem situações que você chega na máquina e ao invés de você ter um capacitor com 3 polos, né, um capacitor duplo, você vai ter isso aqui, ó. Somente 2. Tá? Por quê? Porque esse capacitor é simples, ele só vai mandar para o compressor. E para o motoventilador vai ter em algum lugar próximo ali
esse carinha aqui. Ok? Deu para entender então? Ele é duplo porque ele faz dupla função. Quando ele é simples, ele geralmente vai vir com outro para auxiliar. Um vai auxiliar na partida do compressor e o outro na partida do motoventilador. O próximo da lista é o diodo. Aqui é o símbolo do diodo. Diodo esse eu tenho um exemplo aqui, olha. São os carinhas bem pequenos que tem na placa eletrônica, né? Tá vendo lá? E qual a função do diodo? O diodo ele libera a corrente de um lado e do outro ele bloqueia, fazendo o controle aí necessário para a função dele na placa eletrônica. Vamos medir esse diodo e vamos descobrir o que acontece com ele. Olha. Se ele der leitura para os dois lados, significa que ele está em curto. Tá? Se ele não der leitura de lado nenhum, é um diodo que está aberto. E se ele der leitura de um lado e do outro não, significa que ele está ok. Vamos lá então? Segurar o multímetro aqui. Olha. Repare que ele já deu ali, tá vendo? Ó, continuidade direta, só que não apresentou leitura. Ó, tá vendo? Vamos virar o lado dele agora para ver o que acontece. Também não apresentou nada, ok? Esse diodo ele está aberto, ou seja, precisa ser substituído. Agora nós vamos testar a continuidade dos componentes. Essa é uma escala muito usada no dia a dia, tá? Pelo menos no nosso trabalho aqui, o teste de continuidade e a tensão é o que a gente mais usa, e também a corrente, né? Que a gente mais usa, tá? Aqui é um sinal sonoro. A gente vai fazer o teste de continuidade, tá vendo? Vou colocar a ponteira de prova, vamos encostar uma na outra. Repare que ele apita. Ele está dizendo que desse lado, com esse, dá continuidade, entendeu? Se tivesse um problema, eu ia colocar aqui e não ia apitar, não daria aí a continuidade. Para isso, nós vamos testar alguns componentes. Eu quero começar com esse daqui, olha. Essa peça aqui é uma peça de refrigerador, tá? Esse do lado esquerdo, né, arredondado, é um bimetal. E esse do lado direito aqui é um fusível térmico. Eles são ligados em série, né? Porque eles fazem parte do sistema de proteção do refrigerador, para que a resistência não aqueça demais e danifique o refrigerador. Como que funciona? Nós temos duas situações aqui, olha. O fusível térmico, né, como ele é um cara, ele funciona como ele tem continuidade, ele é um circuito NF, normalmente fechado, e quando tem algumas situações que necessita da atuação dele, ele abre, tá? Essa parte aqui, tá vendo, ó? Se mandar muita energia para a resistência de degelo e der algum problema com o bimetal e ele não operar, aí o fusível vai romper para parar o excesso de calor que está vindo para a resistência. E já o bimetal, ele é o contrário. Esse aqui é um contato NF, tá? Esse daqui, olha, normalmente fechado. Quando ele atua, ele abre. Contrário desse, que ele é um contato NA, normalmente aberto. E quando ele atua, ele fecha. Vamos testar? Então, assim, pela lógica, né? Esse cara é fechado, então ele tem que dar continuidade. E esse aqui é aberto, ele não tem que dar continuidade. Aqui, olha, eu vou pegar o branco, né? O fio branco e o rosa aqui no conector, que é o do fusível térmico. E vamos testar a continuidade dele, olha. Tá vendo? Não deu nada, não tem continuidade. Isso por quê? Porque essa peça, ela está aberta, esse fusível está aberto. Ele já atuou, rompeu e ele não serve mais, não está bom para uso. Ele teria que dar continuidade, ele teria que apitar no multímetro. Agora, eu vou pegar os dois pretos, tá? Que são do bimetal, aqui no plug, e vamos colocar para ver o que é que acontece com ele. Tá vendo, olha? Agora já está ok. Como ele é um contato normalmente aberto, ele não é para dar nada mesmo. O bimetal aqui está bom, já o fusível térmico está alterado. E a gente consegue saber isso apenas pela escala de continuidade. Vamos trocar aqui agora. São dois relés, também usado em refrigerador. Ele auxilia na partida do compressor. Eu tenho esse carinha aqui. Isso aqui já é um contato NF, normalmente fechado, tá? Vamos medir ele. O teste é simples. Vamos colocar aqui numa ponteira. Aqui essa parte onde eu estou colocando é a parte onde encaixa no plug do compressor da geladeira. Tá vendo que ele apitou? Ele deu leitura. Como ele é um contato normalmente fechado, ele está ok. Vamos ver esse outro aqui. Ele é igual. Ele tem também as duas entradas do compressor ali. Tá vendo? Vamos colocar
para ver o que acontece. Tá vendo? Olha, ele não deu continuidade. E como ele é um contato normalmente fechado, ele teria que apresentar essa continuidade. Então ele está aberto. Por quê? Porque ele está com problema, não serve. Outro componente que a gente consegue testar, saber se está bom ou não, apenas com o teste da continuidade. Um outro teste interessante para a gente fazer é com fusíveis, tá? A gente consegue resolver, ver se o fusível tá bom ou ruim apenas com o teste de continuidade. Aqui, olha, eu tenho um exemplo de um fusível que nitidamente, né, você visualmente descobre que ele está com problema. Por quê? Ele, vou colocar mais próximo aqui, olha, tá vendo? Tá vendo a parte queimada do lado ali de cima? E você também consegue enxergar o pavio dele dentro, né, que é a parte que rompeu. Ele tem essa parte sensível para quando ele receber uma sobrecorrente acima do projeto, ele vai abrir. Agora nós temos um igual a ele, que também dá para a gente perceber, ó, tá vendo o filamento dentro dele? Né? E como ele é de vidro, dá para você perceber. Vamos ver se ele tá bom? Tá vendo, olha? Tem continuidade. Esse fusível tá bom. Vamos para o próximo. Agora a gente vai fazer leitura, tá? Essa ferradurazinha aqui é o símbolo do ohms, tá? Nós vamos fazer leitura da resistência ohmica de peças e componentes. Eu tenho aqui, olha, duas peças iguais, tá vendo? Essa daqui é a peça nova, né? Isso aqui é uma válvula que controla a entrada de água na lavadora de roupas. A válvula de entrada. Eu tenho uma aqui que dá para perceber que é nova, né? E tenho essa outra aqui. Tá vendo como já tá usada, tá suja, olha. Tá vendo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos medir a resistência ohmica dessa peça. Vou colocar a ponta de prova, tá? Multímetro na escala de resistência ohmica e vamos colocar aqui nos plugs da bobina. 1031K. Essa é a peça nova. E essa outra aqui é a peça que foi substituída porque estava com problema. Vamos entender isso. Tá vendo lá? Reparou a diferença que deu a resistência ohmica de uma para outra? Essa bobina não está ok. O nosso próximo aqui, agora a gente vai medir tensão, tá? Tensão contínua. Por que tensão contínua? Quando você tiver o símbolo, o V, que é o símbolo do volt, que é a unidade de medida da tensão elétrica, com um risco contínuo e um pontilhado, indica esse símbolo, indica que a gente está medindo tensão contínua. Você vai encontrar sempre em pilhas e baterias. Eu tenho duas pilhas aqui, né? Tem a bateria do carro também. Sempre que tem bateria, energia armazenada, você tem ali a corrente e tensão contínua. Essa daqui é uma bateria, ok? Vamos ver aqui qual é a leitura que ela dá. Tá vendo aqui, olha? 6F22, 9 volts, né? Bateria. Então a gente vai ter que medir aqui nos plugs dela. E ela vai ter, se ela tiver boa, claro, ela vai ter que dar uma leitura de 9 volts de tensão contínua. 2.4. Olha, não deu 9. Vamos virar o lado aqui para ver se muda alguma coisa. Também não deu nada. Ou seja, essa bateria ela está alterada. Ela não serve mais. O nosso próximo aqui é uma pilha, tá? Pilha comum, AA. E ela é de 1.5 volts. Então a gente vai medir aqui, ela vai ter que apresentar no display do multímetro essa leitura de 1.5 volts. Olha lá, tá vendo? 1.5. Essa pilha está ok. Agora nós vamos ver a escala de tensão alternada. Aqui foi tensão contínua, aqui é alternada com o símbolo aí da alternância. Agora nós temos tensão, tá vendo? 118 volts, ou seja, essa rede que a gente está testando é de 127 volts. Se fosse 220, ia aparecer um valor aproximado ali. Repare que ele não fica zerado, tá vendo? Isso não é problema do multímetro, não é diferente da leitura que zera de uma vez, tá vendo? Essa daqui, olha, eu tô com outro aqui. Eu vou ligar ele, tá vendo? É o mesmo aparelho. E repara que eles oscilam, tá vendo? É normal isso acontecer.